Olá, queridos consagrandos e consagrandas. Estamos hoje no nosso 6º dia da preparação desta primeira etapa dos nossos exercícios espirituais. É verdade que a vida cristã ela é uma contínua subida, ela é uma ascesis, ela é uma luta. Como tudo aquilo que a gente conquista na vida merece esforço, é necessário esse trabalho. A vida cristã é da mesma forma. O que a gente deve sempre lembrar é que as nossas caídas, as nossas dificuldades, elas não podem impedir que a gente continue lutando. O evangelho que Jesus nos traz para o dia de hoje é aquela passagem de Lucas 14, de 8 a 11, onde ele diz assim: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. A nossa meditação e a reflexão do dia de hoje é sobre esta virtude tão importante da humildade. Quando a gente se questiona sobre o que é a humildade, a primeira coisa que a gente deve ter muito presente é não confundir a humildade com uma falsa humildade. A falsa humildade é aquela que faz a gente se esconder de trás e dizer que a gente é um pobre coitado, que a gente não pode nada, que a gente não consegue nada, que a gente não é ninguém, todo esse tipo de coisas. Mas no fundo, isso não é humildade. Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, como é chamada também, ela tem uma frase que eu acho fabulosa para explicar e definir a humildade. Santa Teresa diz que a humildade é a verdade. Uma definiçãozinha muito curtinha, mas que diz tudo. O que significa que a humildade é a verdade? Significa que a humildade, no fundo, é reconhecer aquilo que nós somos. Em primeiro lugar, a minha verdade perante Deus e, em segundo lugar, a minha verdade perante o meu próximo. E quando a gente pensa na nossa verdade perante Deus, a gente percebe que nós somos criaturas de Deus, que nós somos seus filhos, que a Ele nós devemos tudo aquilo que nós temos e nós somos. Ser humildes diante de Deus é reconhecer isso. E reconhecendo isso, depois há inúmeras consequências. Consequências como me colocar sob o cuidado e a proteção de Deus. Consequências como pedir sempre a sua ajuda, etc. Quem é humilde se coloca nessa posição, reconhece essa posição. O segundo modo de ser humilde é perante o nosso próximo. Nos reconhecer, nos colocar no nosso lugar, a nossa verdade perante o nosso próximo. E quando nos colocamos no nosso lugar perante o nosso próximo, com o que nos encontramos? Que somos todos irmãos, que somos todos iguais uns aos outros, que não existe um que é mais e outro que é menos. Não importa se é homem, se é mulher, se é de uma raça ou de outra, se tem mais ou menos, todos somos iguais perante Deus. Todos somos iguais, nos reconhecendo dessa mesma forma. E as consequências aqui também são inúmeras. Quando eu reconheço a minha verdade perante o meu próximo, então eu sei que eu devo a ele respeito, que eu devo a ele todo aquele carinho, todo aquele amor que eu também gosto e quero receber. Por isso, aquela lição de ouro que nos dá Jesus é tão importante. Fazer ao próximo aquilo que eu também quero receber para mim mesmo. Meditemos hoje nessa lição tão profunda da virtude da humildade na nossa vida. Que Maria, a serva humilde, aquela que se colocou ao serviço de Deus, nunca se exaltando, mas sempre se colocando no seu devido lugar, perante o seu Criador e perante todos os seus irmãos, todas as demais criaturas. Que Maria nos ensine a ser humildes também de coração. Peçamos que ela continue nos abençoando e que Jesus continue acompanhando a nossa caminhada, os nossos exercícios espirituais, a nossa reflexão. Que Deus te abençoe.